Olá pessoal, como estão todos? Tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre as questões relevantes do seguro de vida, tá? Tudo que eu vou falar aqui vai valer para todo e qualquer seguro de vida, não só dos militares, mas para qualquer seguro de vida, seja você trabalhador na esfera civil, seja você militar, enfim, para todo e qualquer seguro, tá? Primeira coisa que eu acho bastante importante para o caso de seguro, de cobrança de seguro de vida, o que as pessoas devem ficar mais atentas? Ao prazo prescricional. O que é isso? As pessoas leigas chamam de caducar, né? O prazo prescricional é o tempo que você tem para entrar com a ação na justiça. Se você perde esse tempo, você perde o direito de pedir isso judicialmente e daí você vai ficar chupando o dedo. É aquela famosa frase que o direito não socorre quem dorme, tá? Não me façam falar essa frase em latim, tá? Ela existe em latim. Então, o prazo do seguro é muito curto, pessoal. O prazo do seguro é 1 ano, tá? 1 ano contado da ciência inequívoca da incapacidade. O que é isso? A maioria dos seguros de vida tem cláusulas, 4 tipos de cláusulas: morte natural, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional por doença. Geralmente são essas quatro hipóteses de cobertura do seguro, tá? No caso de invalidez permanente por acidente e invalidez funcional por doença, o prazo prescricional é de 1 ano contado da data da ciência inequívoca da incapacidade, tá? Isso daí é uma súmula do STJ, é a súmula 278, que estabeleceu esse marco. O que a gente pode considerar como ciência inequívoca da incapacidade? Geralmente não é da data do acidente, tá? Ou, por exemplo, do diagnóstico da doença, geralmente, tá? Porque acontece o acidente, a pessoa vai fazer um tratamento, vai fazer uma cirurgia, vai fazer fisioterapia, vai fazer vários procedimentos para ver se consegue reverter aquela lesão. Não conseguiu, o médico deu um laudo falando que aquela sequela é permanente e que causa limitação para o desempenho da atividade. Esse é o marco inicial para início da contagem do prazo prescricional. Então, se o médico deu um laudo datado de 1º de janeiro de 2020 falando que a sequela é permanente e que você tem alguma limitação para exercer sua atividade laborativa, ou que você o médico pode até colocar que você está incapaz para sua atividade laborativa, é a partir da data desse laudo que esse 1 ano vai começar a contar, tá? O mesmo vale para quando o militar ou trabalhador civil é reformado, no caso de militar, ou aposentado, no caso do trabalhador civil. Tá? Aí começa a contar, se o militar for reformado por acidente de serviço e ele vai requerer o seguro em razão desse acidente, então começa a contar o prazo prescricional de 1 ano contado da data da reforma, tá? Porque daí, nesse momento ele teve a ciência inequívoca da incapacidade dele quando ele foi reformado. O mesmo vale para os trabalhadores civis. Ele foi aposentado pelo INSS em decorrência de um acidente, está incapaz para o trabalho. Então começa a contar a partir da data da aposentadoria. 1 ano. 1 ano passa assim, ó, voando. Então as pessoas têm que ficar atentas a esse prazo, porque às vezes, muitas vezes a pessoa perde o valor do seguro em razão de ter perdido esse tempo. Deixou passar esse 1 ano e daí a seguradora vem com a faca nos dentes já falando que o pedido não pode ser nem analisado porque ele está prescrito. Essa é a principal tese que as seguradoras gostam de falar. É a principal. Não importa se você sofreu um acidente lá em 2014, é importante que você tenha toda a documentação médica para demonstrar que somente em 2020 que você teve ciência inequívoca da incapacidade, que o seu médico atestou que essa foi a ciência inequívoca, para a gente afastar essa tese de prescrição. Essa é a tese mais utilizada pelas seguradoras, elas recorrem e vão até STJ sustentando a prescrição, tá? Então a gente tem que ter toda a documentação médica para demonstrar que houve um tratamento, que houve todo um processo para chegar à ciência inequívoca. E a data da reforma, a data da aposentadoria, aí essa tem que cuidar mesmo, porque daí a seguradora vem com essa informação e junta no processo. E a chance do juiz acolher a prescrição, se você se aposentou em 1º de janeiro de 2020 e você entrou com a ação no dia 2 de janeiro de 2021,
aí o juiz pode acolher a prescrição porque você perdeu o prazo para cobrar o seguro, tá? Outra questão relevante, eu anotei aqui, tá? É que algumas pessoas falam assim, eu sofri um acidente e eu tô fazendo tratamento, eu tenho que pagar uma cirurgia, eu preciso desse seguro. O seguro não é feito, né, a maioria dos casos, tá? Não é feito para cobrir tratamento médico. O seguro é feito para cobrir uma incapacidade permanente, tá? Se você ainda precisa de tratamento médico, de cirurgia, a seguradora não vai pagar porque ela vai falar que a sequela, que a lesão é temporária, que você ainda precisa de tratamento. Então o seguro, esses seguros que tem morte natural, morte por acidente, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional por doença, eles não cobrem tratamento médico, eles não cobrem a sequela temporária, tem que estar permanente. Por isso que a cláusula fala invalidez permanente, não fala invalidez temporária, a não ser que você tenha contratado um seguro para cobrir gastos médicos. Daí tem que estar bem escrito lá, cobertura de gastos médicos até tantos mil, tal. Mas no geral, eles não cobrem tratamentos médicos, não cobrem cirurgia. Então, não adianta usar essa alegação de que precisa do valor do seguro para cobrir o tratamento, tá? Porque a sequela tem que ser permanente. Outra questão aqui. Se você fez o pedido administrativo, isso acontece muito com o seguro dos militares, tá? O militar sofreu um acidente, foi lá, ficou com uma lesão permanente, uma sequela permanente, tá? Quando é permanente, a gente fala em sequela. E daí ele foi e pediu administrativamente esse seguro, pediu lá para a seguradora. A seguradora nunca vai pagar de forma integral, principalmente no caso de validez permanente por acidente. Validez funcional por doença, depois eu vou falar no próximo tópico, não tem como pagar proporcional, eles pagam integral ou não pagam nada, tá? Mas no caso de invalidez permanente por acidente, a seguradora usa uma tabela, que chama tabela da SUSEP, que na grande maioria das vezes, 90% das vezes, o consumidor, a pessoa que contratou o seguro, não tem conhecimento dessa tabela. Mas daí ele vai lá e pede o seguro porque ele ficou incapacitado e foi até reformado por causa de uma lesão no joelho, na coluna, sei lá, em algum lugar. O que a seguradora faz? Ela tem uma tabela de redução funcional do membro. Por exemplo, a pessoa lesionou o joelho, a perna é tantos por cento, a outra perna é tantos por cento, o braço é tantos por cento. Ou seja, para a pessoa receber o valor total de invalidez permanente por acidente, ela teria que se quebrar inteira, né? Então aí a pessoa recebe apenas um percentual daquele valor que está lá, né, no certificado do seguro. Nesse caso, você pode e deve pedir judicialmente, sempre lembrando do prazo prescricional de 1 ano. Você recebeu o valor proporcional menor, você pode entrar judicialmente pedindo o valor integral, tá? Se você foi reformado por causa daquele acidente, você pode entrar na justiça pedindo o valor integral, já que você foi declarado incapaz para atividade militar, por exemplo, ou por exemplo, se foi aposentado, se for declarado incapaz para aquela atividade, então você tem que receber 100% do valor do seguro, tá? Então você tem que entrar judicialmente. A partir do momento que você viu que recebeu um valor proporcional, já vai atrás do advogado, porque já começa a correr o prazo para você ingressar com a ação, tá? E não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Quarto, que eu ia falar aqui, que a cláusula de invalidez funcional por doença, segundo os últimos entendimentos do STJ, tem que provar, a pessoa, o segurado tem que provar que está inválido em razão daquela doença. Inválido, ou seja, incapaz totalmente para toda e qualquer atividade laborativa em razão de uma doença. Por quê? Eles entendem que a doença não tem como mensurar, como no caso de você quebrar uma perna ou quebrar um braço, né? Então não tem como você mensurar partes do corpo. Você está doente, então tem que estar demonstrado a invalidez total. Então no caso de invalidez funcional por doença, é muito difícil a seguradora pagar, porque você tem que estar quase em estado vegetativo, numa cama, para a seguradora pagar. Mas você estando inválido em razão de uma doença, não necessariamente você precisa estar preso a uma cama, né? Aí você vem tendo documentos médicos demonstrando a sua invalidez, principalmente problemas psiquiátricos, tá? Você ingressa na justiça para pedir o seu seguro, porque dificilmente a seguradora vai pagar, porque eles exigem vários documentos, uma invalidez assim, a pessoa está só abrindo o olho
para pagar o seguro. Daí você tem que ir lá, bater na porta do judiciário e falar, não, eu não estou nesse estado vegetativo, mas eu estou inválido porque minha doença me deixou assim. Então, essa situação também tem que ser requerida judicialmente. E por fim, não menos importante, as seguradoras têm o costume de mandar o certificado para os segurados, né? E se elas não mandarem, você tem que pedir, tá? Se você tem um seguro de vida, você tem que guardar com você todos os documentos, né? Seja o certificado com os valores. No caso dos militares, eles costumam mandar o certificado todo ano. Guarde esses certificados, porque quando você precisar, é importante ter em mãos para agilizar a coisa, entendeu? Porque se a gente tiver que pedir o documento para a seguradora, é uma burocracia, às vezes enrola, né? Então é importante você guardar todos os documentos do seguro, desde a época que você assinou. Eu sei que é difícil, né? Mas é importante você pedir na instituição, na seguradora que você fez seguro, é importante você pedir esses documentos e guardar com você, tá? É importante também guardar todos os documentos médicos, tá? Por que eu falo isso? Justamente por causa da prescrição. Você sofreu um acidente lá em 2015 e só agora você viu, depois de todo o tratamento, você fez 3 cirurgias, fez fisioterapia, fez acupuntura, natação, hidroterapia e viu que realmente não tem solução, né? A sua situação chegou a um fator que não tem mais solução e o médico falou, olha, não tem mais jeito. Isso daqui é uma sequela permanente, você não vai poder correr, você não vai poder, sei lá, carregar peso, né? E então é importante guardar esses documentos médicos desde lá de 2015 para demonstrar que você fez tratamento e tentou se recuperar e que só recentemente o seu médico lhe disse que não tem mais jeito, tá? O importante de guardar essa documentação médica é justamente para afastar a prescrição. Tá? Porque se você sofreu um acidente lá em 2015 e não tem nenhum documento médico e daí agora pediu seguro, a tese de prescrição ganha muita força, né? E daí vai ficar difícil para você e para o seu advogado afastar essa tese de prescrição, tá bom? Eu trouxe essas dicas, né? Mas são questões relevantes para o seguro. As pessoas acham assim que é um negócio muito simples, tal, mas não é. Tem várias peculiaridades e coisinhas assim que tem que se atentar. Então eu trouxe essas informações para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil e pode compartilhar com quem quiser, tá bom? Até a próxima, tchau!